Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Alex, estamos aqui de novo com o Business Agility 5 dimensões para a gente falar de outras duas dimensões, design organizacional e gestão de produtos digitais. Estou com o meu amigo Abdala. Fala, Abdala. Fala, Alex, mais uma vez aqui, prazer enorme estar contigo, falar com essa nossa audiência aqui e falar de dois assuntos que dá pano para manga, não dá não? Nossa, gestão de produtos e gestão de projetos. Dá uma confusão grande isso aqui, você não acha? Muita. Inclusive tem algumas perguntas, cara, que todo mundo sempre faz, né? Faço gestão de projetos ou gestão de produtos? É verdade. Mas uma aí, é melhor que a outra? Será? Será que é melhor? Porque na minha concepção, eu vejo que assim, projetos a gente tem que entender que tem início, meio e fim. Perfeito. Você tem todo um cenário. Agora, e produto? Produto, você está desenvolvendo alguma coisa para alguém utilizar. Você já recebeu produtos que é de má qualidade? Você já teve experiência de produto que não te atendeu à necessidade? Muitos. Isso tem a ver com um projeto. Isso está atrelado a um projeto específico que alguém deve ter aprovado dentro da organização, né? Perfeito. Quais as diferenças entre projeto e produto? Essa é a grande pergunta. É a pergunta de $1 milhão. Inclusive, muita gente... esse é um assunto bastante discutido no mercado. Precisa fazer mais gestão de produto do que de projetos, então, etc. Vamos lá. Primeiro ponto, cara. O que a gente entende como aqui na comunidade Business Agility 5 dimensões. A gestão de projetos, ela está dentro da gestão de produtos quando você vai desenvolver um produto. Sim. Né? Então, vamos lá. Ela é necessária. Então, necessária, primordial, faz parte do ecossistema. É isso. Então, quando eu falo de delivery, eu vou ter que executar, vou ter que fazer aquilo que eu me propus a fazer com a proposta de valor do meu produto ou serviço. Uhum. E aí eu vou precisar de um projeto que tem começo, meio e fim para desenvolver o que é necessário, para atualizar o que é necessário e aí vai. Agora também, se a gente vê o mindset da galera, até mesmo a forma de como a gente foi conduzindo esses projetos ao longo das evoluções, né? A forma de como a gente conduz projetos hoje, alinhado a uma necessidade de produto, ela é totalmente diferente. Não dá para você gerenciar projetos, dependendo do contexto, ou dependendo do tipo de maturidade da empresa, como você gerenciava 15, 20 anos atrás. Sim. A própria gestão de projeto mudou. E quando a gente fala de produtos... se um é melhor que o outro, como você falou, ele está conectado. Agora vai da necessidade, vai da capacidade produtiva, vai da formação do time. Né? Porque quando você fala de projeto, você vai ter que ter um dono. É só esse cara que vai mandar? É só esse cara que vai direcionar o famoso gerente de projetos, que gosta de ser o detentor de todas as coisas, mas se o projeto vai mal, o culpado é o time. Então você já começa a ter essa mudança de postura quando você fala de projetos e produtos. Tudo está interligado. Você sabe que muitas empresas no mercado, e muitas, tá? Eles têm essa característica de confundir gestão de projetos e gestão de produtos. Inclusive, às vezes colocam pessoas de produto para fazer gestão de projetos. Ou, às vezes, ao contrário, você pega pessoas de projeto para fazer gestão de produtos. E são domínios que são totalmente diferentes. Né? Uhum. Assim, quando a gente olha para a gestão de produtos, por exemplo, você tem um nível de planejamento, você tem um nível de execução, você tem um nível de liderança de produto, você tem um nível de ciclo de vida de produto, você tem um nível de lançamento desse produto ou serviço. Tudo isso que a gestão de projetos que é comumente aplicada, ela não olha para isso, né? Ela está mais preocupada ali com delivery. Então, eu já tenho uma hipótese, eu tenho uma ideia, essa ideia eu começo a desenvolver essa ideia durante um período e aí eu aplico algumas técnicas de gestão de projetos ali. Quantas vezes eu peguei PMs, que são gerentes de produtos, peguei POs, enfim, até heads de produtos que não tinha a mínima noção. Eu fiz uma vez uma pergunta para um head de produto. Eu falei, escuta, qual que é a sua estrutura? Você pensa em formar uma estrutura de brand lovers, de amantes da marca? Ele olhou para mim e falou, cara, nunca parei para pensar nisso. Ou ele entendeu a pergunta? Ele não entendeu. Mas você tem isso, né? O grande ponto é esse. Gestão de produtos é necessária, gestão de projetos também é necessária. Sim, isso é fato. Também é necessário. O problema é a ligação dos dois, que a galera confunde, né? E aí é que está o ponto. Porque pensa comigo. Fazer gestão de produtos tem seus desafios.
e sua Sim. complexidade, porque é muita coisa para fazer. E dependendo do tipo de produto. Né? Muita Mercado, contexto. Perfeito. Se é digital. Perfeito. Principalmente agora nessa era exponencial que a gente falou, que a gente aborda dentro das 5 dimensões, como que você trata a gestão de produtos nessa era exponencial que os dados, a informação, ela está muito palpável hoje. Vamos ela pegar tá muito primeiro disponível. ponto de planejamento de produto. Primeiro ponto, Ale. Qual que é o primeiro ponto de planejamento de produto? Mercado. Então, É entender o mercado que você está atuando, é fato. e aí vamos pensar quantas pessoas de produto realmente fazem isso. Olham para o mercado. Então, eu estou desenvolvendo, vamos trazer um exemplo aqui. Estou desenvolvendo uma nova funcionalidade no aplicativo bancário de conta corrente que tem outros players no mercado. Quantos PMs que você conhece que realmente bate lá na porta do principal concorrente, entende como que o concorrente está abordando e trazendo aquele conteúdo ou trazendo aquele serviço e está executando? Pouquíssimos fazem isso. Pouquíssimos. E aí, como que você vai fazer frente? Como que você vai competir se você não faz isso? Se você não tem a mínima noção do que você está criando, né? Porque como a gestão de produto, como você falou, né? Você tem que ter conhecimento de mercado, conhecimento de concorrência, perfis de usuários, ou seja, às vezes... E um ponto que eu sempre trago, que eu vejo muito nos cenários de pessoas que trabalham com produtos, você está fazendo um produto não para você. Perfeito. Você está fazendo um produto para alguém utilizar. Desde a esfera, né, mais estratégica até a esfera de desenvolvimento. A equipe técnica tem que saber também que tipo de produto que ela está desenvolvendo. Quem vai utilizar? Quem vai usufruir? É a nova geração? É a geração mais experiente, né, para não falar outra coisa? Perfeito, perfeito. Eu vou te trazer um case que aconteceu comigo. Eu estava numa consultoria uma época com um grande player do ramo financeiro e eu entrei na sala com um head de produtos para a gente falar sobre um determinado roadmap que tinha ali. E quando saiu da reunião, esse head de produtos olhou para mim e falou assim, eu desisto porque eu não sou dono do meu produto. Eu não tomo a decisão sozinho. E aí eu olhei para ele e falei assim, por que você pensa isso? Ele falou, cara, é impressionante, eu tenho que alinhar com 300 executivos, com 500... Eu falei, olha só, o seu papel como head de produtos é orquestrar todos os interesses envolvidos de todos os owners. Eu falei, quem são os owners do seu produto? Ele falou assim, sou eu. Eu falei, cara, então... Começa aí o erro. Não, você é um dos owners do seu produto. Você é um dos donos. Acho que seria até mesmo o maior facilitador de trazer os grandes stakeholders para a tomada de decisão. Ele é um cara facilitador também. Ele pode tomar decisões, mas ele facilita a tomada para não ter esse contexto. Então, às vezes, você tem divergências e fala, cara, vamos convergir todo mundo? Esse é o ponto. Mas a galera não é preparada para isso hoje. E aí é que está o ponto. E para você chegar nesse ponto de ter esse preparo, de ter esse jogo de cintura, é muita estrada, Alexandre. É muita estrada. Então, será que fazendo um curso de 7 dias, de 10 dias, 15 dias, um mês, eu consigo ser um bom gestor de produtos? Você pode ter a base. Você pode ter o cinto de ferramenta do Batman. Você pode ter todos esses contextos. Agora, se o cara não for pro jogo, né, aí você começa nessas discussões que a gente tá. O que é melhor, produto ou projeto? Não, aí acabou, né? Quando você entra nessa discussão... Acabou a conversa, porque você não vai ter evolução nenhuma em cima disso. E é onde as empresas pecam muito, porque você começa a ter essa discussão e seu concorrente está lá, cara. Há anos-luz na frente, verificando o mercado, verificando clientes, verificando tendências, e aí? De cada 10 entrevistas que eu fiz com um time de produtos, e geralmente você senta e o cara conta o projeto que ele fez. Ele fala, o projeto, a gente fez isso. Eu falei, cara, eu não quero saber dos projetos que você gestionou, quero saber dos resultados que você gerou. Quais foram os erros que você teve? Você já lançou algum produto que ninguém usou? Porque todo mundo é lindo, maravilhoso. Não, eu lancei um produto que teve tanto de faturamento, teve tanto de market share, teve tanto de churn de cliente e tal, etc. Mas e os erros? Aí que tá. Já lançou um produto que ninguém usou? Que ninguém fez download, que teve um download e ainda teve um comentário lá nas Apple Store, no Google Store, que fala, seu produto é um lixo. Alguém já teve isso? E você não vê no mercado, mas o meu projeto foi entregue lindo, maravilhoso. Meu projeto foi isso, aquilo, outro. Mas gerou valor? Esse é o ponto. Esse é o ponto, Alexandre. E aí, vamos pensar. Quando a gente está falando de gestão de produtos e serviços, a gente está falando da jornada do consumidor, a gente está falando do resultado esperado, das hipóteses que você tem. Então,
eu gosto muito da pegada de quantas hipóteses você tem, que elas foram validadas ou não. Quanto de experimentação você fez com o seu produto ou serviço. Né? Porque aí, através disso, que você vai obter algum resultado. E para você fazer isso, você precisa estar centrado no valor que você se propôs a gerar e não na gestão de projetos. Né? Porque se você se concentra na gestão de projetos, vamos lá, você vai ser um team lead, você vai ser um gerente de projeto, um líder de projeto. Ele cronograma, vai atrasar. A ação que você vai ter, nossa, eu tenho que acabar aquilo ali sexta-feira. Só que, cara, o acabar aquilo, olhando o projeto, não vai te ligar com a questão do produto. Às vezes você precisa de mais uma semana para você ter um resultado positivo. É isso. E a galera começa, né, naquela coisa xiita. Não, vai atrasar, tem que fazer change, tem que fazer isso, aquilo. É complicado, meu. Será que é por causa disso que o Airbnb anunciou recentemente que está mudando sua estrutura de PMs ou de gestores de projeto? Bem provável. Bem provável. Será que é por isso que... Eu acho que não é só ele. Se a gente pegar aí... Tem várias empresas internas que ainda não anunciaram, mas que estão com muitos movimentos, porque a gente vê atualmente, agora em 2023, muitos gestores de produtos no mercado. O tal do layoff. O tal do layoff. E aí, porque áreas inteiras, e aí olhando bancos que estão numa fase de... Porque áreas de bancos desligam áreas de produtos inteira. Não estava acionando, não estava sendo digital, não estava... E aí, por que agora a gente tem que fazer essa diminuição? Aonde que está o erro? Inflamos demais ou estamos olhando para projeto que os projetos estão sendo entregues ou a gente está deixando de lado o produto? É um cenário que eu tenho certeza que ninguém vai se expor dessa forma. Mas no caso do Airbnb, o que ele está modificando, cara, temos que olhar o produto de forma diferente. É isso. Você já olhou a quantidade de pessoas de produto que tem nos times? É surreal. Em níveis hierárquicos mesmo. Hierárquicos. É muito mais gente mandando do que gente de fato fazendo acontecer. Eu vejo muito isso no mercado. Tem o head de produto, você tem o GPM, você tem o cara que é o... Sem contar a parte de UX, né? Que você tem o head de UX, que é head de produto, que é head do seu... É tudo, a palavra head hoje virou moda, né? Eu brinco que vira o dragão. Como é que é o nome do dragão, da Caverna do Dragão lá? Eu esqueci o nome, porque tem um monte... Lembra dele? Que ele tem várias cabeças, né? Eu falo, puta, esse dragão tá parecendo um dragão esse negócio. Eu chamo de Godzilla, né? Você vai criando o Godzilla, vai dando força pro cara, pronto, acabou. Depois pra você doutrinar já era. Não dá. E olha que interessante, a gente está falando de gestão de produtos e serviços, né? Seja ele digital ou não, e a gente acabou esbarrando num assunto que a gente já vai falar daqui a pouco, que é o assunto de design organizacional. Exato. Que é como que eu ponho o meu time em campo para atender a minha estratégia. E aí, Alexandre, a gente já falou em outros podcasts, em outros bate-papos aqui, a gente falou dos níveis de planejamento. Então, a gente tem a estratégia. E quando a gente fala de planejamento, a gente tem planejamento em todos os níveis. A gente tem planejamento a nível estratégico, a gente tem planejamento a nível tático, a gente tem planejamento a nível operacional. Uhum. Na minha visão, eu acho que o grande problema que acaba atrapalhando as empresas é que, às vezes, a gente acaba pulando ou fazendo mal feito essa parte de planejamento. Seja ela em qualquer nível. Seja ela no nível estratégico, seja ela no nível tático, seja ela no nível operacional. Uhum. Eu brinquei esse tempo atrás, eu peguei um time, era uma squad. Era uma squad, a gente estava falando de refinamento contínuo, né? E aí eles olharam para mim e falaram, Alex, mas eu preciso planejar dessa maneira? Eu falei, precisa. Olha, o planejamento ele começa lá na estratégia e você vem tendo rodadas de planejamento a nível estratégico, depois a nível tático, depois a nível de operação. Ele é vivo, ele é mutante, ele pode ser modificado ou direcionado de uma forma conforme os contextos vão se apresentando. Agora, se você já sabe onde vai chegar, onde você quer chegar, eu vejo que é o mais difícil quando você falou de erros, é você levar todo mundo para o mesmo lado. Esse é o ponto. Porque sempre a estratégia vem muito de alguém que, eu tive essa experiência, eu tive aquilo, a gente vai dessa forma. Só que ela tem que ser colaborativa. Eu acho que aí é o grande problema em todos os níveis que você falou, porque sempre vai ter alguém que vai querer direcionar da forma que aquela pessoa acha, por causa do nível de experiência, nível disso, mas sem estar compartilhando, sem estar engajando as pessoas. Cara, a sua visão está correta, eu compartilho disso. Porque você vai ter divergências. Mas o mais importante é você convergir nessa jornada.
seja estratégico, tático, operacional. Uma coisa vai levando a outra, mas aí é por isso que os erros acontecem, porque se uma coisa vai levando a outra, se ela tá certa, vai lindo. Se ela tá errada, ela vai arrebentando todo o ecossistema. E aí você já começa a ver, por que o produto não deu certo? Não deu certo por causa que o head de produto não teve esse olhar de mercado. O gerente de projeto, o cara de projeto não olhou o projeto como deveria ser. E pronto, aí começa a caça às bruxas, né? E é tudo que a gente não precisa, né? Vamos pensar, vamos conectar os assuntos, Alexandre. No outro podcast, a gente falou de estratégia de negócios. E quando a gente falou de estratégia de negócios, a gente falou de um pilar importante que é a venda. Né? Quem não vende, uma empresa que não vende, fica anêmico. Só que dentro desse... Quando a gente fala de vender, é vender a qualquer custo, é vender com prejuízo. Exato. É vender para atingir meta. Não é a venda, é o lucro. Exato. É o quanto de margem você deixa naquela negociação. Exato. É isso que vai deixar a sua empresa sadia. Ou até mesmo o nível de penetração que você vai ter com aquela venda. Às vezes você vai ter uma margem pequena, um resultado pequeno, mas ao longo prazo, a penetração que você vai ter naquele tipo de cliente vai valer a pena. Você fez recordar um seriado que passa na Netflix, da história do Jordan, quando a Nike colocou ele como garoto propaganda. Foi exatamente isso. Passou ali que a mãe dele queria 1% da venda dos tênis para ele. Os caras falaram, não, 1% da venda dos tênis? Então, se os caras já estavam vislumbrando aquilo, a mãe dele já também estava vislumbrando algo que poderia acontecer. Sim. Aí o CEO falou, não, traz ele. Mas aí vai ter que responder para os acionistas. Só, cara, a regra é quebrar regras, que é o famoso que a gente falou no primeiro episódio lá do Netflix. Então, olha que a Nike virou. E aí é que tá o ponto, ó. Você trouxe... Deixa de ganhar um lado, mas virou um gigante do outro lado. E aí? Entrar na NBA ainda, que antes era Adidas, era All-Star. É isso, Alexandre. Fora. E aí, olha só. Esse é o grande ponto. Por isso que quando a gente fala de 5 dimensões no Business Agility, você viu que as coisas elas são profundas, mas elas se conectam. Total. Elas se conectam. Total. Né? A ciência diz que o universo está todo conectado, né? E não é à toa. A física diz isso e etc. E está tudo bem. Mas quando a gente fala, olha só, é possível você ter todo esse contexto de produto, você fazer sua empresa ter lucro, você fazer seu produto ou serviço ter lucro, ter viabilidade, continuar no mercado, ganhar share de mercado, deixar o cliente feliz, sem ter um bom design organizacional e uma boa gestão de produtos e serviços? Não tem como. Não tem como. E o pessoal não olha para isso, cara. Não olha, sai crescendo, sai de forma desorganizada. Não, temos que ter bastante chefes, temos que ter isso, aquilo. Porque quando você tem muitos pontos de liderança que não engajam as pessoas, não fazem as pessoas terem autonomia, você começa a ter esse design organizacional, por mais que seja uma nova empresa, eu sou uma empresa digital, inovadora, mas você começa a ser a mesma coisa das demais. Você começa a criar silos, você começa a criar hierarquias que aí vem o ponto de estratégico, tático, operacional não funcionar. Porque são muitas camadas de decisão. Você não converge essa decisão de forma clara. Aí já começa. A gente está falando ainda de gestão de produtos e serviços, mas eu vou conectar num assunto de design organizacional que é a questão do formato organizacional da corporação. Exatamente. Se ela é mecanicista ou se ela é mais orgânica. Né? Então, hoje, eu vou até pegar um gancho e trazer um case meu. Eu passei por uma empresa que as pessoas, os líderes, eles falavam com a boca cheia. Eu tenho tantas pessoas embaixo de mim. Eles falavam assim. 300, 500, 700. Eu olhava e falava assim, nossa, né? Que estranho falar isso, né? Pessoas embaixo de mim. Né? O que isso quer dizer? Hierarquia. Era isso que eles estavam querendo dizer. Eu lidero X pessoas. E teve um dia que eu até olhei para um executivo, ele falou, eu tenho 70 pessoas embaixo de mim. Ele falou isso. Eu falei, você acha isso bonito? Eu falei assim para ele, você acha isso bonito? Ele deu risada, ele falou, não, mas não é literal. Eu falei, cara, olha só, você está me dizendo que tem umas 70 pessoas com você, né? Eu vou entender. Quem me diz que essa sua operação é sadia ou ela é doente? Eu não sei, eu preciso emergir ainda nela, mas eu posso te dizer que gestionar ou liderar 70 pessoas é impossível. É impossível. Fazer feedback. Só olhando para Span of Control aí, você já tem uma... Né, é impossível fazer uma boa liderança. E aí, Alexandre, vamos de novo para o design organizacional, que você começa... Você vê que muitas organizações que têm uma estrutura mais orgânica... Tudo bem, quando a gente fala da estrutura mecanicista, você pega empresas mais
previsíveis, mais da era industrial, mais indústrias, etc., que talvez esse modelo encaixe bem. Tem bastante. Tem bastante. E agora, o modelo orgânico, ele funciona muito bem em empresas de tecnologia, empresas do ramo criativo que precisa. Eu já vi empresas que têm um misto dos dois. Sim, também. Agora, você imagina, vamos pegar um gancho nisso. Você pega uma estrutura no conceito de tribos e squads, que tem uma estrutura mais orgânica, Sim. e aí você adapta para colocar numa estrutura mecanicista. Cara, passei nisso, sabia? Você me fez lembrar na época da TOTUS. Passei exatamente isso. Imagina 22 segmentos. Olha aí. Aí você tem varejo, você tem saúde, você tem logística, você tem hotelaria e tal, e cada um tem lá os seus diretores. Legal. Você tem uma unidade de negócios, até aí beleza. Mas aí para você fazer esse cenário orgânico, sair de um cenário hierárquico e começar a quebrar o cenário para mais orgânico. Hoje ela está assim, não muito em todos os segmentos, mas foi um primeiro começo, foi um primeiro passo, como outras organizações, porque você só vai conhecer quando você está lá dentro. Porque fazer um marketing para fora é lindo, maravilhoso. Não, aqui nós somos assim, tá? Agora você tem diretores que têm essa mentalidade mecânica ainda, que não, eu tenho 300 pessoas sobre minha tutela. Legal, hein? 300 pessoas. Você sabe o nome dessas 300? Fala para ele. Sabe 2 ou 3. E aí, geralmente, você tem, quando você olha para os resultados que estão por trás disso, você começa a achar tem uma ineficiência muito grande de operação. Turnover. Você tem uma série de questões ali. Tem uma série de coisas que vão executando. E aí, Alexandre, vamos pegar o gancho nisso que você trouxe, que eu acho que a gente está transitando entre os assuntos, né? Mas porque eles se conectam mesmo. Totalmente né? conectado com o que a gente falou no início. Eles se conectam. Pensa, né? Eu tive uma estratégia. Vamos pegar no ciclo de vida disso. Eu tive uma estratégia, vamos pegar um banco, eu sou um banco tradicional, e eu tive a estratégia de ir para o digital, ser digital. Perfeito. Você percebe? Começou lá na estratégia. Então, eu tenho uma hipótese, eu preciso abrir esse novo canal, porque o comportamento do consumidor ele me leva para isso e tudo bem. Aí, nesse momento, Alexandre, eu decido começar a montar times para colocar dentro do jogo. Que é o que tem que fazer, né? Eu começo a olhar e falar assim, bom, tá bom. botar a mão na massa. É isso, né? Tem um campeonato. Exato. Para ganhar um campeonato, time ele tem que pensar no elenco. Exato. Tem que pensar em quais os talentos que ele vai pôr ali para fazer. E mais que o talento, né? Ele tem que pensar em como que ele vai colocar esse talento para jogar. Você já percebeu que... Vou fazer um paralelo com o futebol. Você já percebeu que nesses times de alta performance, como Barcelona, Real Madrid, etc., você tem um time inteiro trabalhando para as estrelas performarem? Sim. Você já percebeu? Porque o talento ele é individual. Você pegou os times, vamos pegar as seleções, por exemplo, né? No caso do Neymar. O cara é craque. Independente do que ele faz fora de campo, não estou ligando, mas quando a gente fala Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar, você joga em prol para que esses caras, numa tacada, num momento, o cara decide. E na formação de times, olhando, por exemplo, produtos e serviços digitais, principalmente nessa área exponencial, você tem que ter um diferencial. Se você tem esse diferencial, você começa a ter uma competitividade de mercado. Deixa eu fazer uma pergunta. Olhando para design organizacional, o Barcelona, ele joga na mesma formação tática com todos os adversários? Não vai. Ou estou falando do Barcelona, né? Mas assim, vamos falar de outro player. Manchester City. O time de vôlei, por exemplo, o time de vôlei do Brasil, por exemplo, você acha que ele vai jogar de uma forma prática e objetiva todo jogo? Ou uma estratégia sendo todo jogo? Não é. Você tem uma estratégia que é ser campeão. Você quer chegar lá no fundo. Perfeito. Essa é a estratégia mãe, né? Essa é a sua North Star Metric, né? Sua estrela guia. Exatamente. Agora, a forma de como você vai conduzir isso, aí você vai, o que você falou, vai estar no estratégico, tático, operacional. É isso. Aí imagine o técnico não analisando. Então imagina, ele pega um time de alta performance, o time é de alta performance. Sim. Bom, vamos pensar, vamos fazer o paralelo com o nosso Brasil, cara. Assim, a gente só tinha craque no nosso time. Sim. Só tinha craque. E, no entanto, a gente foi eliminado. Duas vezes, né? E aí, o grande ponto cada jogo existe uma formação tática para você entrar para ganhar aquele jogo. E como que é feita essa análise da formação tática? Você tem, geralmente, o técnico ali, ele avalia
junto com a comissão técnica dele, quais são os pontos fortes e os pontos fracos daquele time que ele vai jogar. E aí, a partir daí, Alexandre, ele põe o time em campo numa configuração para neutralizar os pontos fortes deles e aumentar os pontos fortes desse time. Naquele contexto de jogo. É isso? Naquele contexto de momento, naquele contexto de que ele vai ter que entregar um produto ou serviço, então ele vai ceder. Agora, você tem uma espinha dorsal. Aí o que a gente falou, e a gente usa isso muito no Business Agility de 5 dimensões, a adaptabilidade. Chegou no ponto. A adaptabilidade. Você tem que se adaptar em cima desses desenhos organizacionais para você manter uma base. E se essa base ela é boa ou ruim, não se discute. Agora, o que ela está entregando de resultado? E o pessoal tem medo de mudar. Fazer alterações, fazer mudanças, E às vezes essas mudanças elas vão ser doloridas. Natural. Se você não muda, você quer atingir, né, o velho ditado, você quer atingir resultados extraordinários fazendo a mesma coisa? O Einstein já dizia isso, não dizia? É loucura, é insanidade. E olha só que interessante, né? Refletindo sobre o que a gente está discutindo. No final do dia, a gente chega na conclusão de que formatos prontos não funcionam. Não. Então, quando a gente fala, eu posso pegar... Você tem uma longa experiência aí em agilidade e eu tenho certeza que se você pegar da antiga empresa e tentar implantar o formato, o design organizacional numa outra, já vai dar ruim. Exato. Né? E por quê? Porque você não tem um contexto daquela organização, você não tem a questão cultural, você não tem... pessoas, cara. Então, tem uma série de questões ali que são detalhe, que tem detalhe. E aí, Alexandre, eu acho que o grande desafio, inclusive teve uma pesquisa recente, né, que os grandes desafios das empresas globais. Entrevistaram mais de 1.000 executivos, tá? E dentro desses 1.000 executivos, aproximadamente 30% deles concordavam de que a gestão de mudança organizacional estava sendo impactada pelo design organizacional. Uhum. E 48% deles tinham certeza de que o design organizacional deles não estava adequado. Então, olha só que loucura. Que doido. Você falou 40%? Próximo de 48%. 48%. Cara, ou seja, vai arredondando, 50% dos executivos entrevistados colocam isso na mesa. Então, olha como que a coisa, principalmente nessa área exponencial, se você não fizer um design organizacional alinhados a esse contexto de gestão, por isso que a gente tem muitos hoje, você pegar uns 5 anos para cá, o quanto de treinamento de liderança a gente tem hoje? Muitos. Se a gente falar 10 anos atrás, 15 anos atrás, você falava em liderança, você falava, nossa, era só diretor, era só isso, aquilo, tal. Agora você está abrangendo para todo um corpo diretivo, uma situação orgânica dentro da organização. Porque todo mundo tem que ser líder daquilo que está fazendo. Lógico que você vai ter um limite, você é mais especialista, você está aqui e tal, você tem o nível de delegação. Só que quando a gente está falando de liderança, cara, se você é dono desse copo aqui, ó, você vai ser dono desse cenário, você vai tomar decisões certas ou erradas. E, de novo, o Business Agility de 5 dimensões, ele está envolvido. Isso é Business Agility, de você tomar cenários de decisões desde a estratégia até na parte operacional. Agora, obviamente, dentro dos contextos das organizações, você tem pessoas que vão tomar decisões disso, certas ou erradas, e vão assumir o ônus e o bônus disso. Perfeito. Esse é o ponto. E aí, Alexandre, olha só que interessante, né? Quando a gente olha para todo esse aspecto de adaptação à mudança que o Business Agility traz, que a agilidade para negócios traz, você vê o mercado, nesse momento que a gente está atravessando, enfrentando um descrédito grande com relação à agilidade e Agile Delivery. Né? Então, assim, muita gente fala, esse negócio não funciona, etc. Foi colocado em xeque, né? Foi colocado em xeque. E até questões de agilidade para negócios, etc. Eu brinco, né? Eu estava esses dias atrás em um evento e aí fizeram a seguinte pergunta para mim. Isso que você está trazendo... Eu falei, opa, pera um pouquinho. Aí eu falei, pera um pouquinho, eu tenho que te interromper. Você não esperou nem a pessoa terminar. Eu falei, deixa eu te interromper. Não sou eu que estou trazendo. Né? Eu falei, não sou eu que estou trazendo. Assim, a gente tem aqui na mesa, e aí quando a gente falou de gestão por objetivo, o assunto era gestão por objetivo, eu falei, esse negócio começou lá atrás, numa gestão de objetivo com Peter Drucker, né? E depois evoluiu para Intel e etc. E está nos dias de hoje que a gente vê. Isso não é um negócio novo. Isso é um negócio que já está sendo aplicado há muitos anos e ele tá mais do que testado. Tá? Agora tem um ponto.
Eu falei para ele, ele falou, o quê? Eu falei, eu preciso ver a forma que eu estou aplicando isso. Porque será que eu estou aplicando realmente a gestão por objetivos? E aí você pode utilizar qualquer nome bonito que você quiser dar. Você quer usar OKRs? Tudo bem. Você está realmente aplicando OKRs na sua organização? Eu não quero fugir o assunto, mas só pegar o gancho com você, porque às vezes dá a impressão que gestão de produtos e serviços é algo novo. É verdade. Dá a impressão de que centralidade no cliente é algo novo. Exato. Tem um livro, em caso, eu até postei nas minhas redes sociais um tempo atrás no LinkedIn, que era... Alguém falou para mim assim, centralidade no cliente, esse negócio é algo novo. Eu olhei para ele assim e falei... Aí eu peguei e mandei a foto do livro. Era assim, cliente, eu amo você. Né? E esse livro detalhe é de 1994. Né? Então, cara, e assim... Se a gente for para pensar, cara, quanto que a Disney não está fazendo centralidade do cliente, a própria Apple, quando o Steve Jobs começou a revitalizar, a Microsoft, quando começou com o Windows. Cara, a centralidade no cliente já acontece há muito tempo. Porque o que você falou, conforme as evoluções vão acontecendo, a gente vai perdendo, talvez, o tato, a forma de como conduzir nessas disrupções. As pessoas mudam, o cenário muda, mas se você tem uma base, você vai se adaptando. Isso é business agility na veia. É isso. Né? Agora a galera não realmente o OKRs. Cara, fala para mim quando que o OKRs foi criado. Foi criado ontem? Não foi. Entendeu? É algo novo? Não é nada novo. Eles falam, mas o OKRs é uma ferramenta? Então já começa errado por aí, não. Agora a gente tem aqui o jogo de OKRs e tal, etc. Cara, isso tudo é legal, é lindo, maravilhoso, só que qual é a essência do negócio? Esse é o ponto. Qual que é a essência que você trazer ao cara? Que você falou, liderança por objetividade, produto por objetividade, gestão de projetos por objetividade. Beleza, esse é o ponto que a gente tem que começar a amadurecer. É isso, Alexandre. Entendeu? É isso. Teve um dia, né, que dentro desse mesmo contexto, na gestão por objetivos, essa empresa me trouxe todos os objetivos que eles fizeram, né, para o trimestre ali, né, para o quarto. E aí eu falei, bom, ótimo. E eu comecei a olhar. E, cara, a gente não tinha OKRs ali. A gente não tinha objetivos claros. Era alguém só pensando. A gente não tinha resultados chaves claros ali para alcançar aquele objetivo. Às vezes não era nem possível calcular aquele result. Cara, isso aqui não dá para calcular, isso aqui é muito abstrato. E aí, aquele executivo me perguntou, onde que a gente errou? Eu olhei para ele e falei assim, escuta, quando você quer ir no dentista, você senta na cadeira do mecânico? Eu falei assim para ele. Aí ele olhou para minha cara e falou assim... Peraí, dentista, mecânico... Ele falou, não. Ele falou, não, eu vou no dentista, né? Eu falei, então tá bom, você vai no dentista, né? O que aconteceu aqui com seus OKRs é que você pegou o mecânico e pediu para ele extrair seu dente. Né? É isso, exatamente. No final do dia é isso. Você pega alguém que não tem esse contexto, que não tem essa expertise, que nunca fez e tenta fazer. Tá tudo bem, tá? Ó, Alexandre, as iniciativas emergentes e as pessoas que têm vontade de fazer, etc., é muito legal e eu super apoio, mas desde que você joga o jogo. Né? Não faça isso um marketing e não tire os erros, porque é onde você vai trazer a riqueza da coisa. Quanto na nossa jornada, o quanto que a gente não tomou de porrada? Muito. O quanto que eu já não errei na frente. Eu mais errei do que acertei. Então, eu tô sempre errando. Até o momento eu sempre errando. Eu mais errei. Inclusive, Alexandre, aonde eu mais aprendi foi onde eu errei. Não, sim. Claro. Agora, o ponto é o seguinte... que a gente até fala das 3 fases do conhecimento, né? Então, eu sei que sei, esse é perigoso. Uhum. Eu não sei que não sei, esse é mais perigoso ainda. E você tem eu sei que não sei. Eu sei que não sei. Então, olha só, se você juntar os 3, aquele que eu não sei que não sei é a fase da ignorância. Uma vez eu falei para um cara, não, você é ignorância sobre esse assunto com relação a isso. O cara ficou bravo comigo. É porque o cara também eu não sei, mas também não vou atrás, né? Ou não vou, pelo menos pesquisar. Não precisa virar especialista. A gente não é especialista em tudo, mas, cara, que nem inteligência artificial, nossa, vai arrumar os empregos, vai nisso, aquilo. Design organizacional, as empresas têm que começar a colocar... Mas você sabe o que é inteligência artificial? É algo novo? Como que isso vai se adequar? A inteligência artificial já existe há 10 anos. Isso vem evoluindo conforme o tempo. E a galera, eu sei que eu não sei, mas não vou continuar não sabendo.
Senta na zona de conforto, beleza. E aí usa o cargo, usa Crachá, o cargo, crachá, às vezes, politicagem, uma série de outros fatores. e aí quem sofre é o negócio. Quem sofre, não. Quem sofre é o A cliente. gestão do produto vai para o beleléu, o projeto vai para o espaço e o cliente que... Ah, mas por que a gente está perdendo market share? Por que nosso produto não decola? Por que a gente tem que fazer layoff? As respostas estão muito claras. Né? Agora, o que a gente aprendeu com isso? O que a gente fez? Puta, contratamos demais e o produto não deu alavancagem. O que a pandemia, por mais traumática que foi, tanto eu, você, várias pessoas que estão nos assistindo perderam entes queridos ou pessoas próximas, mas o que ela fez que a gente aprendeu? Perfeito. Esse é o ponto. A gente mudou hábitos, a gente mudou cenários, a gente mudou a forma de educar, a forma de liderar, a forma de trabalhar. Uma série de outras disrupções vieram e vão vir ainda. Mas, eu não sei o que eu aprendi na pandemia. Quando eu escuto isso, cara, eu quero morrer. Eu quero morrer. Falar, não é possível que você só aprendeu tragédia na pandemia. Não. Ou não aprendeu nada na pandemia. Seu design organizacional ficou o mesmo pós-pandemia. O grande desafio, quantas organizações que tiveram que se reinventar. A gente tem cases aí, Alexandre, inclusive a gente vai convidar eles para vir aqui no nosso podcast para conversar com a gente, etc. Cases de empreendedores que pivotaram um negócio que estava de pé e voando há 5, 6 anos e pivotaram em 20 dias, mudaram praticamente todo o negócio. Você está falando de uma das grandes empresas educacionais que eu vi esse case acontecer, eu conversei com essa pessoa, a gente não vai dar o spoiler aqui, mas a gente vai trazer, que de 20 dias, e em 30 dias o cara mudou o seu negócio, ele usou as 5 dimensões assim, em 5 semanas ele usou as 5 dimensões. E olha que doido, Eu acho que é um puta de um case que esse cara fez. Não, animal. Entendeu? Passar de uma esfera totalmente presencial para uma esfera online, atingir o mundo inteiro, foi criticado por isso, não tinha tecnologia às vezes para fazer aquilo, e foi para o mercado. E aí? E aí? E aí, Alexandre, pegando o gancho, né? Olha só, ele conseguiria fazer isso se ele não estivesse olhando para a estratégia de negócio, se ele não estivesse olhando para design organizacional, Exato. se ele não estivesse olhando para gestão de produtos e serviços. Se não tivesse o mínimo de gestão de projeto? Se não tivesse, perfeito. Porque ele teve que executar isso em 20 dias, né? Então. Como que ele conseguiu virar tudo isso? Se não tivesse dados para tomada de decisões, se não tivesse um time, uma formação de um time que eles pudessem formatar ali, como você falou, com squads multidisciplinares, em prol de um objetivo. Perfeito. 5 dimensões na veia. E aí, Alexandre, que entra o ponto, né? Vamos voltar no assunto dos layoffs. E eu acho que aí nesse ponto o layoff, não que ele seja justo, mas ele é entendível. Porque imagina, Total. né? A empresa ela tinha um formato de negócio, que esse formato de negócio mudou, ou seja, o comportamento do consumidor mudou. No final do dia é isso, né? Vamos pensar, o comportamento do consumidor mudou, amigo. Antes eu tinha o cara que se locomovia para cima e para baixo, ele ia presencial nas aulas e tudo mais, eu tinha uma estrutura física, eu tinha professores, eu tinha uma estrutura tal. Ótimo, agora o negócio mudou, né? Eu estou vivendo um momento do mercado que o comportamento do consumidor está indo para essa direção. E aí eu preciso ter expertises dentro do meu time que atendam essa minha nova estratégia de negócio. Exato. E aí a gente sabe que dentro dessa análise, é uma análise que não é fácil de ser feita, porque você analisa o seu novo desafio e a expertise que você tem dentro do seu time. Uhum. E aí você toma a decisão de quem você vai evoluir e quem você vai substituir ou quem você vai trazer outras pessoas com essa expertise nova. Sim. Pode parecer um pouco dura essa frase, Alexandre, mas no final do dia, o empreendedor... Teve um empreendedor esses dias atrás que ele desligou 30% do time dele, né? E a gente conversando, ele falou assim, Alex, ou eu desligava os 30% agora, ou em 3 meses eu ia comprometer 100%. Exato. Né? Eu ia matar a empresa. Sim, né? Ia quebrar. Então, assim, claro, tá, Alexandre? Ninguém tá... Eu concordo, tem que ser humano, você tem que fazer um processo transparente, você tem que respeitar as pessoas, você tem que fazer um processo de offboarding. Menos impacto, que seja menos impacto. Exatamente, porque menos isso... impacto possível. Vamos lá, layoff é layoff, assim, isso não é agradável para ninguém. Que layoff é um nome bonitinho, né? Ou seja, demissão em massa. Demissão. Fazer demissão em massa. Isso não é bom. Eu vou te falar, tá? Para mim... Não é bom para quem é CEOs, né? Os gestores, empreendedor, não é bom para ninguém o cenário de layoff. Na liderança...
eu acho esse uma das partes mais difíceis. Muito. Tá? Mexe muito com o psicológico. Porque você tem vidas que estão ali, você tem pessoas essas que estiveram com você em momentos difíceis. Cresceram junto. Fizeram o negócio acontecer. São boas, porque pessoas também que tá naquela zona de conforto, que são meramente... não dói tanto, eu já passei por isso. Agora, quando você tem que cortar na carne, quando você tem que reinventar o design organizacional, quando você tem um cenário de, cara, os resultados não estão vindo, o mercado está estagnado, e aí a gente viu notícias aí, né? Por mais que a iniciativa do governo não está se vendendo carro, por exemplo, e aí? Como que você faz com o processo de concessionária? Como que você faz com os vendedores? Como você faz com as fábricas? Afeta toda uma cadeia de valor. Perfeito. Então, se você não tem um cenário de olhar no seu negócio e se adaptar o mais rápido possível, o layoff, né, as demissões acabam acontecendo. Mas mesmo assim, foi o que você falou, você tem que ter estrutura e até mesmo posicionamento, porque mesmo desligando, você pode fazer um cenário promissor de ser uma empresa idônea, de ser uma empresa transparente. Total. Porque no momento das vacas gordas crescendo novamente, você pode reaver esses profissionais. Você falou, pô, aquela empresa ali, aquele líder, aquele cenário é interessante de trabalhar. Perfeito. Agora, a forma de como também as coisas estão se conduzindo, e aí eu falo muito de Business Agility para RH, né, tirar o nome de RH, falar de gente de gestão, que tem a ver com o design organizacional, como que as áreas de gente de gestão estão se reorganizando. Esse é o ponto. É Business Agility, entendeu? Então, isso também traz a marca de empregabilidade. Com certeza. E aí a adaptação, né, se adaptar às mudanças e responder rápido às mudanças, a gente vê que os conceitos de agilidade para negócio, eles se aplicam nas pessoas também, com certeza. Né? É os 3 P's que a gente falou lá nos primeiros episódios: pessoas, processos e produtos. Perfeito. Não tem que fazer muito curso em Harvard. A galera complica demais, né, velho? Porque a gente foi doutrinado a ser complicador. A gente foi doutrinado a complicar demais. Então... Perfeito. Agora, Alexandre, para a gente concluir, né? Olha só. A gente a gente falou de estratégia de negócio em um outro momento, né? Aí depois a gente falou de design organizacional. Então, como que você vai fazer para atender a sua estratégia? Como que você vai pôr seu time dentro de campo? Como que você vai montar seu design organizacional, né? Se ele vai ser mecanicista, se ele vai ser orgânico, né? Se você vai fazer uma estrutura produtizada, se você vai fazer uma estrutura mais voltada para business unit ou unidades de negócio. Putz, aí a gente tem uma infinidade de caminhos. De modelos e caminhos. Mas olha como as coisas estão integradas, né? Dentro do próprio design organizacional, uma vez me fizeram essa pergunta. Na agilidade para negócios, na dimensão de design organizacional, papéis e expectativas está dentro do design organizacional. Sim. E por quê? Porque a gente entendeu que os papéis e as expectativas ou as expertises necessárias para você alavancar sua iniciativa, seu projeto, seu produto, ele vem a partir daí. Sim. Ele vem a partir eu tenho uma estratégia, eu tenho uma hipótese. E quais as expertises eu preciso para fazer essa hipótese acontecer? Exatamente. Bacana. A gente volta já, a gente fala mais sobre papéis e expectativas. É isso aí. Certeza. Fica com a gente. Grande abraço. Valeu, galera. Abraço. Até a próxima.